Rádio Gilão da Vira. Para sintonizar, navegar. Bem-vindos hoje amanhã para esta sexta-feira, 24 de maio, um ótimo dia, também perspectivas de um bom fim de semana. Em cada sexta-feira, no abrir do Hoje Amanhã, temos o nosso apontamento pela sua rica saúde, com os profissionais de saúde que connosco gentilmente colaboram. E hoje, atenção, temos aqui uma participação muito especial. De vez em quando gostamos de receber por cá. O seu modo de falar, de apresentar os temas, dá-nos assim aquele do dá que pensar. Bem, quem é que temos hoje? A doutora Isabel Lacerda, é psicóloga clínica, está connosco. Isabel, bom dia. Olá, muito bom dia. Não encontrei as palavras certas para dizer o que queria sobre a Isabel, porque a maneira de abordar os assuntos é assim tão especial, não é? Mas agradeço imenso o elogio e as suas palavras simpáticas. Não consegui chegar ao nível que queria, mas são todas e mais algumas as palavras. Bem, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bem, Isabel, hoje eu quis também, diremos que tornar isto mais florido, mais colorido, tão quanto a primavera que vivemos, porque a proposta para hoje é um pouco pesada, não brilha tanto quanto a primavera. É verdade. Então hoje, Isabel, vamos falar de bullying. É verdade, bullying. O famoso bullying, tão presente, não é? Infelizmente. Os dias de hoje. Pois é, esta palavra bullying, este conceito, foi aqui foi adaptado da língua inglesa, em que o bully significa valentão, e o sufixo ing significa continuidade, constância. E realmente o bullying, que acontece tanto, infelizmente, é um comportamento intencionalmente agressivo, violento e humilhante, que realmente envolve um desequilíbrio de poder, não é? E que é repetido ao longo do tempo. E ele mascara-se sob várias formas, não é? A mais comum. Há quem tenta atenuar, não é? Que não é bem assim. É verdade. Sim, tenta atenuar que, isso é brincadeira, não é? Desvalorizar. Sim, é. Pronto, mas realmente há situações complicadas. A mais comum é o bullying verbal, não é? Em que é chamada, como nós dizemos, chamar nomes, sim, não é? Sim. Em que crianças, neste caso, vamos falar de crianças porque há bullying em todas as idades e em vários contextos, não é? Se bem que depois com outros nomes. Mas tem a ver com as alcunhas caluniosas ou maldosas que possam, relacionar-se com algum aspecto ou característica física da vítima, tem a ver com comentários, humilhações que são feitas, e as crianças utilizam muito isto, ou porque tem sardas, ou é porque é mais cheinho, ou porque usa óculos, ou porque usa aparelho. Agora já é muito corriqueiro o uso do aparelho. Agora já é dentário, não é? Agora já há É. cores e há já vários formatos, não é? Mas realmente é o mais comum e pode também vir acompanhado de outras formas, por exemplo, a física, em que há realmente violência física, sob a forma de pontapés, socos, encontrões. Às vezes isto pode ser perpetrado por uma pessoa ou por várias, ou por um grupo, não é? Uhum. Em que, por exemplo, impedem a passagem de um colega, ou pregam uma rasteira, ou... e muitas vezes os agressores tentam atenuar, quando são chamados à atenção, de que é realmente a brincar. Sim, somos amigos. Sim, somos amigos e, na verdade, às vezes as vítimas até... daí a pouco tempo já estão a brincar, é a tentativa de se degradar, não é? Sim. Porque normalmente isto é feito, como dizia há pouco, não é?
este desequilíbrio de poder, isto acontece muito, por exemplo, com alunos mais velhos em relação a mais novos, por exemplo, na mudança de ciclos, de escolaridade. Os mais velhos, se calhar mais no segundo, a partir do segundo, terceiro ciclo, não é? Os meninos que vão para o 5º ano, por exemplo, são sempre muito experimentados pelos do 8º, do 9º. Sim, sim. Não é? Ou na turma, agora já não, nem tanto acontece, a minha ideia e memória em relação ao passado agora não acontece, porque já não há repetentes. As turmas onde existiam repetentes, mais velhos, para mostrarem posição que não tinham enquanto diríamos, inteligência na turma, mostravam assim em relação aos mais novinhos. Exato. Aquele poder, Sim, não é? exato. De força física ou de alguma ascendência em termos físicos e de compleição, terreno, não é? Depois há também o aspecto psicológico, que é feito através de intimidações, chantagens, calúnias, boatos, até perseguições, não é? Às vezes mesmo em surdina, em silêncio, mas, por exemplo, um grupo de colegas seguir um outro para onde quer que ele vá no espaço exterior da escola, no recreio. E acontece mesmo perseguições fora da escola, não é? Nas deslocações de casa para a escola, não é? E isto às vezes pode ter a ver com orientação sexual, religião, já falámos do peso do aluno, pronto, há muito os preconceitos com o modo de vestir, as marcas, não é? Que isto era, há uns anos atrás, era evitado com o facto de se usar uma bata. Claro, não é? exato, e a toda a gente igual, não é? Sim. Pronto, e a toda a gente igual, e quer fosse menos favorecido ou mais favorecido, estavam todos de igual, Exatamente, não é? tudo por igual. Pronto, da condição social, não é? Depois há o aspecto virtual, não é? Com o desenvolvimento foi mais das uma agravante tecnologias. recente, sim. Exato. Sim. É. Há o chamado ciberbullying, que inclui ataques verbais, e há muitas crianças a sofrer deste ciberbullying, mesmo às vezes nas férias. Portanto, são insultados, dizem-se coisas graves e que tocam, que melindram de tal forma que a pessoa fica muito desconfortável, ao ponto até de ir afetar até o seu próprio tempo livre, não é? Sim, nem sim. estão na escola, nem estão perante os amigos, porque às vezes em tempo de férias, às vezes nem se encontram, Claro, sim, mas sim. falam por mensagens, não é? E às vezes estas mensagens são altamente ofensivas, não é? E também há a divulgação de vídeos, não é? E a exposição com comentários maldosos sobre a pessoa. Há o instigar, por exemplo, a aparecer em certas posições, com menos roupa, fazendo vídeos, às vezes que a pessoa, a criança, é às vezes mal influenciada por adolescentes mais velhos que incitam a determinadas práticas mais sexualizadas. Falo-os acreditar-te que sim, que não tem mal por algum motivo ou outro, não é? E depois se aproveitam de maneiras menos... E que às vezes há ameaças até implícitas. Sim, se não fizeres, eu faço mal à tua família, sim. Eu mato-te. Agora há muito este tipo de bullying que é porque é que não morres? És com qualificações mesmo ofensivas, não é? E agressivas. Bastante. E depois há o social também, porque também acontece que há crianças, e isto falando aqui das escolas, não é? Isto passa-se, é transversal, não é? Mas a tentativa de isolar determinados colegas, de não fazer participar, nem permitir que conviva com um determinado grupo, não participar, não ser escolhido, por exemplo, para determinadas atividades desportivas, nos intervalos, quer também nas aulas de educação física, e isto
traz consequências. Uma Pronto. vez e outra, uma vez e outra. Exatamente. Não é? É terrível. E estes sinais, eu acho que nós não estamos a dar o devido valor, e se calhar as famílias também por falta de tempo, por estarem assoberbadas com trabalho, com outras preocupações, às vezes não estão suficientemente atentas às suas crianças, porque eles dão sinais, não é? E estes sinais são visíveis. A diminuição da autoestima, o isolamento, muitas vezes o não quererem sair, às vezes as alterações do sono, ou com, por exemplo, com insónias, ou com terrores noturnos, a recusa em ir à escola, arranjando uma série de pretextos, até de queixas físicas, Sim. que depois Arranjam terminam doenças. Pois, sim. quando chegam a casa, não é? E há muitas crianças que telefonam aos pais dizendo que estão cheios de dor de barriga, sim. dor de cabeça, pronto, e realmente que têm vómitos, e tudo isto, se nós estivermos atentos, ou, por exemplo, também, às vezes, a falta de contacto ocular, a criança estar sempre muito cabisbaixa, não conseguir encarar outras pessoas da idade deles, noutros contextos mesmo, ou mesmo em casa, com a família, isto tudo pode também gerar uma certa ansiedade e até depressão, não é? E pronto, e as consequências são avassaladoras, não é? À medida que o tempo passa e conforme a intensidade deste bullying. É porque acontece numa fase da vida tão, não é, tão crucial. A adolescência ali é uma coisa... Muito crucial, em que precisam de aceitação por parte dos pares, sim. em que estão a crescer, em que estão também a sofrer mudanças físicas, muitas vezes na puberdade e na adolescência, que têm o sistema hormonal e pronto, não sabem muito bem a que faixa etária pertence, a faixa etária não, mas a que fase do desenvolvimento estão, às vezes são crianças, outras vezes já pretendem ser adultas, não é? Mas na realidade andam a saltitar da infância para a adultícia, não é? Para encontrar o seu lugar, não é? E portanto, uma fase em que é muito importante a aparência, não é? A aceitação dos outros perante o seu aspecto físico, as roupas que se usa, o seu vestuário. Esqueci-me também de referir que às vezes as famílias também devem estar atentas às marcas físicas. Ok, não porque é? podem aparecer. Porque podem aparecer. E quando há bullying, este bullying físico, em que há agressividade física, as crianças às vezes chegam marcadas com arranhões, com hematomas, ou nódoas negras, não é? Com a roupa rasgada. E os pais devem se preocupar e devem dar um espaço, porque é fundamental o diálogo e a comunicação. Perceber como é que foi o dia, no mínimo, não é? Exatamente, para que, como é que eles se sentem, ou como é que eles se sentiram no dia, dar uma abertura, não só preocuparem se tiveram boas notas, se tiveram testes, se não tiveram, se comeram bem, se não comeram. Pois é. Nós às vezes esquecemos, preocupamos-nos com as necessidades básicas. E não o bem-estar. E não o bem-estar. E há muita coisa que passa e que às vezes até as próprias vítimas têm vergonha de ser vítimas de uma determinada agressividade. E portanto isso impede-as às vezes de partilhar. Sim. Não é? E dependendo do meio em que estão, se é um meio dialogante, em que eles podem participar, em que eles não são penalizados perante determinadas coisas, ou só pelo facto de... Porque muitas vezes isto acontece, não é? Tens que defende-te. Olha, no meu tempo... Pois, não é? E não haver esta preocupação em, olha, e como é que te sentiste? Se calhar, como é que tu achas, porque
porque há várias formas depois Sim. de lidar com a situação, não Claro, é? claro. Se ela não tiver sido muito feita de forma muito repetida, se calhar às vezes tem que se instruir a criança para desvalorizar, para ignorar, não é? Porque às vezes o intuito de quem agride é ser visto, Pois, sim. não é? Marcar, É chamar a atenção, sim, é sim. marcar domínio e Sim, sim, território, exato, não é? Exato. E portanto, se realmente a situação se repetir demasiadas vezes, então tem que se encorajar claro que sim. a criança a falar com alguém responsável. Pois. E às vezes o falar com alguém responsável, eles próprios têm muito medo, porque têm medo das Aí retaliações está. que podem surgir da parte de quem os agride. Pois, Não é? pensam, ainda pode piorar. Exato. E fazem, às vezes, imaginam um cenário muito desastroso que às vezes nem sucede, nem acontece, não é? Pois é, sim. Pronto. Sim, uma pequena situação, quem está de fora pode considerar uma pequena situação, mas naquele momento, para aquele jovem, Sim, tem uma dimensão enorme. claro, não é? sim, Claro. e que pode agravar, não é? Sim. Exatamente. E, portanto, é incentivar também, às vezes, a evitar determinados pontos de encontro. Imaginemos que, por exemplo, e agora as crianças têm que tomar um banho, têm que se higienizar depois das aulas de ginástica, Sim, não é? claro. Imagine que se passa num balneário. Sim. Se calhar pode-se arranjar uma forma para não evitar estes encontros com os agressores, Pois. não é? Ou, pronto, se realmente a situação se perpetuar e se for, e dependendo da gravidade, ensinar a criança a denunciar Aí a está, quem aí está. de direito, portanto, a um diretor de turma. Se o diretor de turma não relevar, se calhar a uma direção da escola, Está. não é? Para tomar uma medida. Pois Não é. é? Porque as consequências são realmente devastadoras e realmente há muitas crianças nesta situação. E as consequências são uma série de fatores e de sentimentos negativos, de emoções negativas, como a revolta, Que vão para a idade adulta. e que vão para a idade adulta e que determinam, inclusive, os relacionamentos posteriores. Não é? Porque a tendência para o isolamento, a insegurança que cria, a angústia, os sentimentos de desvalorização que uma criança pode sentir ao ser rotulada, ao ser agredida, física, verbalmente, psicologicamente, trazem medos, não é? Que depois são transportados, se não desmontados, se não ajudados e com uma intervenção adequada, quer da parte da escola, quer essencialmente claro. da parte da família, mas da parte da escola também, se as crianças não veem penalizados os maus comportamentos, ou não os veem penalizados ou sancionados de uma forma correta, Sim. para já quem agride vai sentir a liberdade de continuar a fazer. Precisamente. Sim. E quem é vítima vai sentir-se tremendamente injustiçado. Pois é. Sim. Não é? E portanto isto vai influenciar vai dificultar a manutenção das relações amorosas, Sim. vai diminuir a rentabilidade no trabalho posteriormente e, portanto, vão ser pessoas sempre com uma autoestima sempre baixa e com estas questões que depois se podem repercutir até a nível físico, não é? Claro, podem marcar. Mas agravou, efetivamente, com as redes sociais e com o digital, ainda mais a situação agravou, não quer dizer? É que, inclusive, antes, não existindo, em férias era férias, não é? Mas agora as coisas mantêm-se sempre, há sempre essa proximidade de grupos, não é? Sim, e há todo este anonimato e não há falta de contacto pessoal, não é? Sim. Portanto, as coisas tendem a acontecer à distância, em que tudo pode parecer o que não é,
não é? E pode-se dizer coisas porque não se está frente a frente, olhos nos olhos, e portanto não se tem o sentir o outro, não é? Pois, sim. E portanto, eu acho que a sociedade está toda mais, se calhar um bocadinho menos empática. E ponderada, não é? E ponderada. As Menos, pessoas, sim. exato. Primeiro faz-se o comentário negativo, depois logo se pensa no assunto. Às vezes até se retira, só que o que vai para a net fica na net, é o que se costuma dizer. Sim, é que sim, se vê sim. os maiores, quem frequenta, e não tem que ser só nas redes sociais. Por exemplo, uma dita notícia sobre determinado assunto, começam as pessoas a comentar e aquilo é uma enxurrada de idiotices que não... Exato, e depois cada um opina Sim, de sua sim, forma, sim, mesmo que não seja aquilo que pensa, se calhar vai atrás do Sim. comentário Sim. que foi dado, que foi Sim, dito, um não comenta é? o outro comenta o outro, quer dizer... Exato. E acaba por se entrar numa coisa sem nexo, só de maldade. Exato. E portanto o bullying desrespeita, falando do bullying na escola, não é? Desrespeita aqui os princípios do Estatuto do Aluno e da ética escolar, e está legislado, é a Lei 51 de 2012, de 5 de setembro, que é importante às vezes as pessoas Sim. saberem que nós temos uma retaguarda Sim. em termos de lei, há lei. de lei, não Sim. é? De enquadramento legal, e que é aplicável quer no ensino básico, quer no secundário. E portanto, a lei diz que alguém que presencie comportamentos que indiciem o desrespeito pela integridade física e psicológica, quer de professores, quer de pessoal não docente, portanto, de auxiliares, ou de alunos, deve comunicá-los a um professor ou a um diretor de turma para que estes comportamentos, sendo menos graves ou mais graves, sejam sancionados e sejam corrigidos da forma mais adequada. Portanto, é a obrigação de quem assiste denunciar. Exatamente. E eu penso que nós banalizamos sim. um pouco. É um momento, é brincadeira. Não queremos, às vezes, intervir, não é? Porque, pronto, cria uma certa... um certo incómodo, não é? E eu acho que as inúmeras situações que acontecem hoje em dia nas nossas escolas, com os nossos jovens, são demasiadas e são de gravidade excessiva para não serem intervencionadas. Pois é. Eu acho que as escolas têm que estar mais atentas, os pais em casa, as famílias têm que estar mais atentos às suas crianças e aos seus jovens para poderem não só denunciar, mas acompanhar e dar o acompanhamento devido. Nós temos a estas crianças e estes jovens, é assim, estes números não são muito recentes, mas são preocupantes, pois, não é? São dados são uma notícia de 2023, de junho de 2023, e que se referem ao ano de 22, em que Faro é o distrito de Portugal com maior prevalência de crianças e jovens vítimas de crime e violência. É que continua a ser assim. Recentemente tenho ideia de que já saíram os números de 2023 e continuam. Exatamente. Continuamos Continua nós, Algarve, a aumentar, e não é? a aumentar, e nós, Algarve, no topo de situações Exatamente. dessas. E nós no topo, Sim. à frente das grandes cidades, Aí está. das capitais, Sim, não é? sim. Que, supostamente, pela sua dimensão Aí populacional, está, sim. deveriam acusar um maior número de situações, não é? Claro, claro. E nós estamos à frente, Faro está à frente de Lisboa, Sim. assim, quase a dobrar os números. Como é possível? Com 674, Sim, nesse números de relativamente- 22, Sim. em que Lisboa registrou 392 queixas e Braga 288, o Porto 245. Pois é. É Ou muito... seja, É. comparativamente ao ano transado, portanto a Sim. 21, não trouxe dados mais Sim. atuais, mas
acho que é preocupante, porque a Bastante. tendência é para aumentar, Sim. não para diminuir. Havia um aumento de 32% nos registros da APAV. Oi, é uma coisa Pronto, estonteante. e se nós virmos... E agora, provavelmente, desculpa, Isabel, e eu acho que o Algarve há agravante também da tendência de, em todo o país há imigrantes, mas no Algarve, e eu acho que o número também tem aumentado nesse sentido. Exato. Não é? Discriminação em relação a imigrantes, os meninos na escola de outras nacionalidades e que De outras quando etnias, chegam, de outras sim, etnias, sim. e quando chegam, enfim, serem De outras religiões, Também, não é? sim. Pronto, há esta agravante. E nós temos que ver, pronto, a nível mundial, não é? Os massacres de que Sim. são registro já em alguns, infelizmente, não são com muita frequência, não é? Mas Basta um para ser grave. é verdade, basta que haja uma pessoa ferida, um morto, Sim. para que se Seja- possa considerar Sim. e pensar, ajudar-nos a refletir. E eu acho que provavelmente pronto, estas situações não terão só a ver com o bullying, Sim, mas curiosamente todas as situações em que jovens adultos ou jovens adolescentes invadiram escolas, quer nos Estados Unidos, sim, sim, quer sim, no sim. Brasil, Sim. pronto, que Ou nós noutros temos países da Europa, registro, ou países na noutros Europa, países da Europa. da Europa, Sim. não é? Todos eles tinham uma coisa em comum. Estes agressores tinham sofrido bullying. Com Isso. certeza que este não seria a causa, A causa, mas mas era uma das. era uma não é? das, sim, sim, Pode sim. haver disfuncionalidade familiar, Claro, sim. pode haver patologia. não, acompanhamento necessário que não foi feito no momento certo, provavelmente. Exato, E que não foi dada a atenção, Assim, sim, não é? Não foi dada a atenção na devida altura, não é? E as coisas depois tomaram Aquelas- repercussões muito graves, não é? É. E eu acho que é assim, para além de se ter que apoiar, e por isso se calhar deveriam de haver mais funcionários nas eu acho que escolas, sim. não é? Para poderem estar presentes. Há uns anos atrás, os chamados contínuos, É, não é? sim. Os técnicos operacionais, os auxiliares, não é? Eram também pessoas de referência, Exato, não sim, é? sim, a quem sim. nós nos poderíamos dirigir sempre Perante que qualquer havia situação, sim. uma dificuldade, sempre que tínhamos uma dificuldade, uma dúvida, não é? Era alguém de referência, para além dos professores, Sim, não é? sim, sim. E hoje em dia essas pessoas não cumprem este papel. Há muito poucas pessoas para Há uma muitos série alunos. de tarefas que têm que fazer durante determinado tempo e Exatamente. que passam Muitas quase delas são despercebidos. polivalentes e, portanto, andam muito assoberbadas com tarefas É. e, portanto, estão em número claramente insuficiente portanto, não há esta proteção, digamos assim. Exato, Pronto. sim. E, para além destas crianças terem que ter este maior apoio, primeiro que tudo e basicamente em família, depois na escola, e para além disso, estas crianças devem ser apoiadas, as vítimas, mas também temos que pensar nos agressores. Aí está, tratar, não é? tratá-los. Porque estas crianças que procedem desta forma, não é? Alguém que tem necessidade de fazer mal ao outro, Sim, precisa de ser ajudada, não, é porque não está bem. claro. Não é? É porque também provavelmente está em sofrimento, passa-se algo, não é? Para não ter aquela compaixão pelo outro, aquela preocupação, não é? Porque nós vemos com muita frequência, e isto é relatado por muitos jovens e muitas crianças, que mesmo quando dizem aquilo que sentem, o outro é capaz de dizer, e eu quero lá saber do que tu sentes. É a expressão, sim, por Não é? regra. Sim, é por Eu regra. quero lá sim. saber. Quero lá saber, Não sim. é? O problema é teu. Pronto, portanto, estes agressores também precisam Precisam.
porque também eles próprios também são muitas vezes crianças, também precisam de ajuda. E nós às vezes, e o comum das pessoas diz, é mau, não é? Pois. E é muito fácil apelidar uma criança agitada E não fazer mais nada. irreverente. Então é nem pensar. É Mas- tão mau Sim, sim, este sim. menino, é tão mau, não é? Às vezes até dentro da própria família. Sim. E não vamos ao fundo da questão. E porquê é que ele está Porquê que é a reagir assim? assim? Sim, sim, sim. Porquê é que ele se comporta assim? É. Se calhar não está bem, não É. é? Há qualquer coisa que falta. Não sei, Isabel, se para concluir quer aqui deixar uma mensagem especial de atenção a todos os que por aí circulam, tenham as suas crianças nas escolas, deixando essa mensagem, esse alerta em relação a esta preocupante situação, que é o bullying. A atenção e o amor, não é? Se nós olharmos para cada criança com eventual amor ou carinho e afeto que temos pelos nossos próprios, não é? Provavelmente também vamos ser outros espectadores, outros acompanhantes e vamos incentivar os nossos filhos a poder ser melhor para os outros, não é? E poder ensinar alguma coisa ao outro com a sua atitude, não é? Só isto é que nos pode, só o amor, Sim. mas o amor na sua verdadeira essência é que pode mudar alguma coisa, não é? Atenção, aquele momento especial, aquele E a comunicação é tão importante conversar, falar, olho no olho, não é? para sentir É. quem está bem e poder participar desse bem-estar, mas também sentir quando se está menos bem para poder ajudar, não é? É verdade. Doutora Isabel Lacerda, é um gosto recebê-la aqui. A sexta-feira fica obrigada. diferente. Muito obrigada. Também é um gosto estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Voltamos em breve. Temos Sim, aí, penso que temos sim. sempre propostas. Temos sempre propostas. sempre temas, não e é? queremos, no fundo, deixar mensagens que fiquem, que interiorizem por quem nos ouve, para evitar, como se diz, males maiores no futuro. Exato. Não é? É verdade. Para que o mundo seja um pouco melhor. É não é? verdade. Vamos esforçar-nos por isso, também dando a nossa parte. Isabel, muito obrigada. Obrigada. Boa sexta-feira. Cristina. Bom fim de semana. Muito obrigada, igualmente. E até breve. E para todos os ouvintes. Até breve. Obrigada. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.